Boa tarde, pessoal. Meu nome é Vinícius Gibeluca, sou do curso de Engenharia Ambiental e Sanitária e eu vou estar apresentando para vocês hoje sobre os materiais necessários para análise granulométrica do solo por peneiramento, de acordo com a norma ABNT-NBR 7181 de 2016. A norma ABNT 7181 estabelece um método para análise granulométrica de solos, realizados por peneiramento ou uma combinação de sedimentação e peneiramento. O resultado dessa análise deve ser apresentado graficamente na forma de uma curva granulométrica, como essa que eu coloquei no slide aí, por exemplo, dispondo-se na abscissa os diâmetros das partículas e na ordenada as porcentagens das partículas passantes ou retidas referentes aos diâmetros considerados. Como é feita a análise granulométrica? Segundo a norma ABNT, devem ser realizados 2 ensaios para a correta determinação da granulometria do solo: o ensaio de peneiramento para solos granulares e de sedimentação para solos finos, com siltes e argilas. Comentando um pouquinho agora sobre os ensaios de granulometria por peneiramento. O peneiramento é utilizado primariamente para separar as diversas frações sólidas da amostra de solo. Nesse processo, inicialmente, prepara-se uma amostra de solo, que é seca em uma estufa e pesada. Em seguida, essa amostra é colocada numa peneira de maior abertura, e então uma série de peneiras é empilhada, de forma que a peneira com maior abertura fica acima da peneira com abertura imediatamente menor, e assim sucessivamente. Essa série, então, é colocada em um agitador mecânico, para que o mesmo auxilie na melhor separação das frações do solo. Ao final do peneiramento, haverá uma fração de solo retida em cada peneira, onde a fração mais grossa fica nas peneiras superiores e as mais finas nas peneiras inferiores. Então é pesada a fração do solo que ficou em cada peneira. Com esses dados é feito o gráfico de curva granulométrica. Tal processo ainda pode ser dividido em nomenclatura de peneiramento grosso para partículas maiores que 2 milímetros e peneiramento fino para partículas menores. Eu vou trazer um videozinho agora que mostra como é feito esse processo. Ele é um vídeo mais longo, para quem ficou interessado, eu vou disponibilizar o link também para vocês acessarem, mas ele mostra esse processo da granulometria por peneiramentos. Para a realização do peneiramento grosso, pesa-se o material retido na peneira de 2,0 mm, lavado e seco em estufa e anota-se como mg. Em seguida, monta-se um conjunto de peneiras, sendo estas de 50 mm, 38 mm, 25 mm, 19 mm, 9,5 mm, 4,8 mm e 2 mm para o peneiramento grosso e um conjunto de peneiras, sendo estas de 1,2 mm, 0,6 mm, 0,42 mm, 0,25 mm, 0,15 mm e 0,075 mm para o peneiramento fino. Os materiais separados para estes procedimentos, já em temperatura ambiente, são colocados em seus respectivos conjuntos de peneiras e levados para o agitador mecânico. Após o peneiramento, se faz necessária a determinação da massa do material retido em cada uma das malhas dos conjuntos de peneiras. Para solos mais finos, como siltes e argilas, o melhor ensaio para determinar os valores de diâmetro é o ensaio de sedimentação. Esse processo pode ser utilizado para qualquer material com diâmetro menor que 2 milímetros e consiste em deixar sedimentar uma pequena amostra de solo em um becker por no mínimo 12 horas. Os grãos de menor diâmetro ficarão em suspensão na água, e com o auxílio de um densímetro é aferida a densidade da solução com a amostra de solo. Agora que a gente já entende um pouco sobre o que é a análise granulométrica e como que se dá esse processo, eu vou comentar sobre os materiais necessários, segundo a norma ABNT 7181, para realizar essas análises. Primeiramente, nós temos as estufas.
Elas servem para secar as amostras de solo e elas devem ter uma capacidade de manter temperaturas entre 60 e 65 graus centígrados ou entre 105 e 110 graus centígrados. Nós temos também as balanças de precisão. Elas têm que ter capacidade de pesar entre 200 gramas e 10 quilos e com resoluções de 0,1 grama, 0,5 grama ou 1 grama. Outro material importante para análise granulométrica são as peneiras, que devem ter um diâmetro entre 50 ou 0,075 milímetros para separar os diferentes diâmetros de partículas durante o processo. Temos também o agitador mecânico, que serve para auxiliar na separação das partículas. A gente pode ver aqui nas imagens as diferentes peneiras, como que elas ficam no aparelho, uma em cima da outra. Ele vai fazer uma vibração que vai separar essas partículas. Existem também as cápsulas, que são utilizadas para secagem de amostras do solo dentro das estufas e também para guardar essas amostras sem que elas percam a umidade. Outro material necessário para os ensaios granulométricos, principalmente se for por sedimentação, é o densímetro. Mais especificamente, o densímetro de bulbo simétrico, que é calibrado a 20 graus centígrados com uma resolução de 0,001 milímetros. Ele detecta mudanças na variação de densidade do líquido que você deixou lá por 12 horas no becker para as partículas sedimentarem. Temos também os dessecadores. Eles permitem guardar amostras sem que sofram nenhuma variação na sua umidade. E por fim, existem outras ferramentas e recipientes utilizados nos ensaios granulométricos, como as escovas com cerdas metálicas, provetas, beckers e baguetas de vidro, termômetros e cronômetros também. Por fim, nós temos aqui as referências utilizadas na realização desse trabalho, e eu gostaria de agradecer a todos que assistiram pela atenção até aqui. Obrigado, tchau, tchau.